Livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Estou informado que as crianças da nossa igreja aqui em Pinheiros vão estudar de uma forma detalhada e meticulosa sobre o tabernáculo, sobre o santuário. E penso que talvez fosse oportuno, então, a nós aqui também estudarmos um pouco sobre este assunto, até para que alguns pais possam em casa ajudar seus filhos nessas tarefas pedagógicas da escola bíblica dominical. O que representa esse texto que acabamos de ler? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O projeto de Deus para o homem, para a mulher, é que nós o conheçamos. E conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. É isso que nós faremos por toda a eternidade. Como Deus é inesgotável em seu ser, e como Deus é o sumo bem e a plena perfeição, e porque em Deus reside toda a verdadeira felicidade, conhecer a Deus por toda a eternidade será a expressão máxima da nossa plena e maiúscula alegria. A palavra de Deus nos informa que o fim principal do homem é glorificar a Deus, é deleitar-se em Deus, é conhecer a Deus, é fruir a Deus. É para isso que você existe. Porém, o pecado fez um rompimento radical da nossa comunhão com Deus. Faz separação entre nós e o nosso Deus. E a partir do pecado, o homem que tinha prazer em Deus, Deus descia e falava com ele, e ele tinha comunhão com Deus, agora passa a ter medo de Deus. Quando havia lá no Antigo Testamento uma aparição de Deus, uma teofania, as pessoas tinham medo, porque Deus é santo, 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 Ele é luz, mas o pecado é escuridão, é treva. Então, quando o povo caminhava pelo deserto, Deus toma uma decisão de se dirigir a Moisés nesses termos: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus toma a decisão de descer, Deus toma a decisão de vir, Deus toma a decisão de romper essa distância, Deus toma a decisão de habitar entre o povo. E aquele tabernáculo, ou aquele santuário, seria o símbolo da presença de Deus entre o povo. Esse tabernáculo era móvel. Enquanto o povo se deslocava de um lugar para o outro, esse santuário ia com eles. De dia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. E Deus estava presente. Era a presença de Deus entre eles. E esse santuário, portanto, aponta para Jesus Cristo. Ele é a presença de Deus manifesta entre os homens. Mas esse tabernáculo também vai ter um outro significado. Esse tabernáculo vai representar a própria igreja, porque Deus habita na igreja. Isso vai levar para a consumação de todas as coisas em Apocalipse capítulo 21, quando diz que eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, então não haverá mais qualquer separação entre nós e Deus, nós habitaremos nele, Ele habitará em nós, e para toda a eternidade nós viveremos em comunhão com Ele. Bom, dito isto, é muito importante agora entender como é que esse santuário
foi feito porque o texto no versículo 9 diz: segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Em outras palavras, Moisés não podia fazer o santuário, o tabernáculo, da sua própria cabeça. Ele não era o engenheiro e ele não era o arquiteto desse projeto. Ele recebeu o projeto e deveria executar o projeto rigorosamente de acordo com a prescrição divina. Os utensílios que comporiam esse santuário deveriam ser seguidos à risca por Moisés. Não caberia a ele qualquer criatividade, porque isso era sombra de uma realidade que haveria de vir em Cristo e na igreja. Então vamos olhar como é que deveria ser. Primeiro vamos pensar no santuário. Qual era a matéria-prima principal para construir esse santuário? E o texto nos informa biblicamente que Deus mandou Moisés trazer madeira de acácia. Primeiro porque eles estavam no deserto, e a acácia é uma madeira do deserto. Não foi feito do cedro do Líbano, madeira nobre, mas a acácia era uma madeira comum do deserto e mais, era uma madeira difícil de ser trabalhada. Nenhum marceneiro optaria a trabalhar com acácia, porque é uma madeira dura, é uma madeira cheia de nós, difícil de ser lidada com ela. Mas por que Deus, na sua sabedoria e dentro do seu projeto de redenção, foi escolher exatamente a madeira de acácia para fazer o santuário? Porque a madeira de acácia é um símbolo da nossa natureza pecaminosa, cheia de nós e dura de ser trabalhada. Mas notem vocês que aqueles que foram convocados para trazer as coisas para a construção, e dentre elas a acácia, precisaram sair pelo deserto buscando árvores de acácia e derrubar essas árvores e serrar tábuas. E a primeira coisa que eu noto aqui é que você não será habitação de Deus enquanto suas raízes não forem seccionadas, enquanto você não morrer. Primeiro eu morro para o pecado, para o mundo, para depois eu viver para Deus, para depois eu ter relacionamento com Deus. Mas pensem vocês que quando essa madeira é cortada e seccionada, agora você tem toras de acácia. E a ordem a Moisés foi: você vai serrar tábuas todas iguais. Mas por que Deus mandou serrar tábuas todas iguais? Porque isso estava apontando para uma realidade. Para Deus, nós somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Não tem rico, não tem pobre, não tem doutor, não tem analfabeto, não tem grande, não tem pequeno, não tem homem, não tem mulher, não tem livre, não tem escravo. Todos nós para Ele somos iguais. Mas quando Deus mandou Moisés serrar tábuas iguais, Deus mandou fazer mais uma coisa. Deus mandou Moisés fazer uma espécie de engate em cada tábua. As tábuas não deveriam ser colocadas apenas uma ao lado da outra. E vocês que conhecem um pouquinho de construção civil, sabem que se você serra uma madeira, você corta uma árvore, serra as tábuas, elas estão verdes, e você junta todas elas coladas umas na outra, com o tempo vai acontecer o quê? A madeira vai murchar e vai ter fendas. Vai ter lugares onde insetos podem por ali penetrar. O que é que Deus mandou Moisés fazer? Engastes nessas tábuas. Sabe o que significa isso? É que nós, como povo de Deus, não estamos apenas juntos, nós estamos aliançados. Nós pertencemos uns aos outros. E pertencemos a tal ponto que a Bíblia diz que se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Se um membro sofre, todos devem sofrer com ele. Assim deva ser a aliança que você deva ter com o seu irmão. Mas na hora que as tábuas estavam cerradas, na hora que as tábuas já estavam com esses engastes, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você vai levantar essas tábuas, e as tábuas não vão ser colocadas na horizontal,
as tábuas vão ser colocadas todas na vertical. Por que isso? Porque isso é um símbolo. O santuário não só simboliza Jesus, mas simboliza também a igreja. Deus não quer a igreja deitada em berço esplêndido. Deus quer a igreja numa posição de pé, de ação. Mas quando Moisés vai levantar essas tábuas, todas elas de pé, na posição vertical, Deus diz para Moisés: você precisa agora construir uma base de prata. Mas por que não deveria ser essas tábuas colocadas sobre a areia do deserto? Porque o deserto é um símbolo do mundo, e prata é um símbolo de redenção. Se você for olhar na descrição, foram mais de 1 tonelada de ouro e mais de 2 toneladas de prata que foram trazidas para a construção do santuário. O que significa isso? Significa que você é a habitação de Deus, mas você mora no mundo, você está no mundo, você não foi tirado geograficamente do mundo, mas você está construído sobre bases de prata. Em outras palavras, você está no mundo, mas não é do mundo, porque você foi redimido do mundo por um preço, pois prata fala desse preço da redenção. Então preste bem atenção nisso, entre você e o mundo tem a cruz de Cristo. Você não é do mundo, você não pertence ao mundo, você foi resgatado do mundo, você está no mundo, mas o mundo não está em você, você está no deserto, mas você está em cima de uma base de prata. Quando Deus mandou Moisés levantar essas tábuas sobre bases de prata, agora Deus chega para Moisés e diz: agora você vai cobrir todas estas tábuas de ouro. De tal maneira que quem olha de fora e vê o santuário, ele não vê mais madeira de acácia, ele vê ouro. E o que significa isso? Significa que nós estamos numa nossa natureza pecaminosa, somos pecadores, mas Deus nos justificou e nos cobriu com a justiça de Cristo, de tal forma que quando Deus olha para você e para mim, Ele não vê madeira de acácia, Ele não vê a nossa natureza pecaminosa, Ele vê a justiça de Cristo nos cobrindo, porque ouro fala da glória de Deus. Irmãos, preste atenção que esse santuário é muito mais do que um rico e belo mobiliário que era carregado pelo deserto. Deus estava mostrando em sombra aquilo que haveria de ser a realidade. Deus nos olha pela perspectiva da obra da redenção, porque você foi coberto com a justiça de Cristo, você foi justificado, a justiça daquele que é justo foi atribuída a você, e quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo na sua vida. Pois bem, agora preste atenção, que esse santuário vai ser levantado, e ele tem 3 departamentos. Ele tem o pátio, que é externo, onde as pessoas chegam. Depois do pátio, ele tem uma outra parte interna que se chama de lugar santo, e depois tinha uma cortina que levava para o último local desse santuário, que era o lugar santíssimo ou o santo dos santos. Então vamos acompanhar o raciocínio, porque tudo isso é sombra de uma gloriosa realidade. O que ficava, e notem vocês, que se o santuário era o símbolo da presença de Deus, e me farão um santuário porque eu possa habitar no meio deles, e esse santuário aponta para Cristo, todas as tribos armavam as suas tendas ao redor do santuário, porque Deus habita conosco, e Deus habita em nós. Nós devemos viver ao redor da presença de Deus. Deus precisa ser o centro da nossa vida, Cristo precisa ser o centro da nossa vida, é isso que significa. Mas quais são os utensílios do pátio? Haviam 2 utensílios. O primeiro deles era o altar de bronze, onde os sacrifícios eram feitos e queimados. O que isso significa? O altar de bronze fala do juízo de Deus.
onde o pecado foi expiado. O altar de bronze aponta para a cruz, onde o sacrifício perfeito foi executado, foi realizado. Em outras palavras, você não pode entrar no santuário para adorar a Deus sem primeiro você passar pela cruz. Sem remissão, sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecados. O santuário vai mostrar para nós que não existe religião humanista, não existe religião das obras, não existe religião dos feitos humanos. Ou você passa pela cruz, ou você passa por debaixo do sangue, ou você passa pela redenção de Cristo, ou você não pode conhecer a intimidade de Deus, nem adorar a Deus. Mas ali no pátio, no lugar externo, depois que alguém passava pelo altar de bronze, havia em seguida uma bacia de bronze, com água. E depois que a pessoa adorava, ali no altar de bronze, fazia o seu sacrifício, o sacerdote precisava lavar-se na bacia de bronze, onde tinha água, para depois então entrar para o santuário para adoração. E o que significa isso? Significa que você foi redimido, mas você continua sendo pecador, e você precisa constantemente ser purificado e lavado. E essa lavagem tem a ver com a palavra de Deus. Porque você, ao ler a palavra, você passa por esse lavar da palavra de Deus. É por isso que você vem à igreja domingo após domingo. Você vem e você escuta, e você é tocado, e você é convencido do seu pecado, e você é transformado pelo poder do Espírito Santo, e você vai sendo transformado constantemente, e você precisa de confessar o seu pecado constantemente, você precisa ser lavado constantemente, você precisa ser purificado constantemente, você precisa passar por essa bacia constantemente. Pois bem, depois que então o sacerdote
fazia o sacrifício no altar de bronze, se lavava na bacia de bronze com água, agora ele entrava dentro do santuário. Ali naquele santuário tem 3 peças, 3 mobílias. Do lado esquerdo ficava a mesa com os pães da proposição, ou os pães da presença. Eram 12 pães, que eram trocados todo sábado. E esses pães apontavam para quem? Para Jesus. Quem é Jesus? Ele é o pão da vida. Quando você entra na casa de Deus, na presença de Deus, você precisa se alimentar do pão vivo que desceu do céu. É por isso que você e eu viemos à igreja. Nós não viemos porque aqui é um lugar bonito, porque aqui tem cadeiras confortáveis, porque aqui tem boa música, porque aqui tem pregadores, porque aqui tem amigos. Você veio para cá para se encontrar com Deus. E você veio para cá para se alimentar de Cristo. Ele é o seu alimento. Mas se do lado esquerdo ficava a mesa com os pães da proposição, do lado direito ficava o candelabro. O candelabro eram aquelas hastes, feito de ouro puro, onde tinha azeite, e onde havia luz, porque também o candelabro aponta para Jesus, ele é a luz do mundo, mas o candelabro aponta para a igreja. Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. E eu acho maravilhoso isso, porque Jesus Cristo, das figuras muitas que usou sobre ele mesmo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Uma delas ele partilhou com a igreja. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Mas você já parou para perceber uma coisa? A igreja não é luz do mundo na mesma proporção que Jesus é luz do mundo. Jesus é luz do mundo porque ele é o sol da justiça, e o sol tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Mas se você pegar a lua, por exemplo, a lua brilha, mas a lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo. Então, naquelas hastes, tinha uma espécie de pavio de estopa, mas tinha o azeite. E eu que fui criado na região rural antes da luz elétrica, até os 12 anos, se você botar uma lamparina só com um pavio de estopa e botar fogo, você produz carvão, fumaça. O que alimenta a chama não é o pavio de estopa. O que alimenta a chama é o azeite que queima, ele traz luz. Então, por favor, nunca pense que você é o azeite, você é o pavio de estopa. Se você for querer brilhar por você mesmo, você gera fumaça e carvão. Nós não temos luz própria. É por isso que o candelabro aponta primeiro para Cristo, e é por isso que o candelabro mostra que para ter luz é preciso ter azeite. E o azeite é um símbolo do Espírito Santo de Deus. E depois que você se alimenta de Cristo, então você se torna de fato luz do mundo. Agora tem a última peça no lugar santo. Ficava lá na beirada da cortina do Santo dos Santos, que era o altar de incenso. Altar de incenso. Preste atenção nisso, que o altar de incenso aponta também para Cristo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote que nos leva à presença de Deus, Ele é o nosso intercessor junto a Deus, e incenso fala de oração. Mas também aponta para a igreja, porque
a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que as orações que sobem do altar são levadas ao trono de Deus, porque a oração conecta o altar da terra com o trono do céu, o altar conecta a fraqueza humana com a onipotência divina, e é depois que você se alimenta de Cristo, que você é luz do mundo, é que você tem uma vida plena de oração. É curioso isso, que quando o incenso era queimado, isso produzia um perfume, um cheiro agradável, e a Bíblia chega a dizer que isso sobe como aroma suave para as narinas de Deus. Mas sabe qual era um dos componentes mais importantes para se fazer esse incenso? Dentre os muitos produtos, o sal. E o sal é um símbolo nosso. É que um dos principais ingredientes para a oração que agrada a Deus é a nossa própria vida. Então vamos ao último ambiente deste santuário. Depois que a pessoa passava pelo altar de bronze, pela bacia de bronze, e entrava no lugar santo, e tinha a mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro do lado de cá, tinha o altar de incenso, agora tinha uma cortina pesada, e até ali os sacerdotes podiam entrar, mas a partir dali só o sumo sacerdote podia entrar, e só podia entrar uma vez por ano, com sacrifícios, com sangue lá do altar de bronze, porque lá dentro do Santo dos Santos ficava uma única peça, um único mobiliário, era a Arca da Aliança. E se o santuário representa a igreja, a Arca da Aliança, sobretudo, representa especificamente Jesus. Mas de que foi feita a Arca da Aliança? Qual a matéria-prima? Madeira de acácia. Mas você pode argumentar, bom, mas eu não estou entendendo uma coisa, se a madeira de acácia é um símbolo da natureza humana pecaminosa, e se a arca representa Jesus, como assim usou madeira de acácia? É porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha pecado pessoal, mas ele tomou sobre si o nosso pecado, carregou sobre o madeiro os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados. A arca foi toda coberta de ouro, porque a arca aponta tanto para a humanidade de Cristo quanto para a divindade de Cristo. E a tampa da arca foi toda feita de ouro, sem madeira de acácia. Por quê? Porque essa tampa, chamada de propiciatório, é mostrando para nós que a redenção nossa é uma obra exclusiva de Deus. E ali ficavam os 2 querubins de ouro. E preste atenção, irmãos, que foram gastos mais de 1 tonelada de ouro nesse trabalho do santuário. E esses querubins, é ali que a Shekinah de Deus aparecia, uma vez por ano, quando era feito o sacrifício, porque eles apontam para a exaltação e glorificação de Deus. Quando o nosso pecado é expiado, quando a nossa redenção é consumada, então isso traz glória para o nome de Deus. A Bíblia chega a dizer que há festa diante dos anjos de Deus no céu por um pecador que se arrepende. Mas dentro dessa arca tinha 3 objetos. O que tinha dentro da arca? Primeiro, tinha as tábuas da lei. Segundo, tinha um vaso com maná. Terceiro, tinha a vara de Arão que floresceu. Todos esses 3 objetos apontavam para quem? Para Jesus. Ele é a verdadeira palavra de Deus. Ele é o Logos.
Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é a palavra viva de Deus. Mas Ele é o vaso com maná, porque aquele maná era apenas um símbolo, aquilo apontava para uma realidade. Os pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que se alimenta não do símbolo, mas do simbolizado, não da sombra, mas da essência, nunca morrerá eternamente. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas e a vara seca de Arão que floresceu? Isso é um símbolo de Cristo. Na cruz, Ele morreu, e ao morrer, Ele foi sepultado. A vara seca secou mesmo, mas no terceiro dia, esta vara seca produziu muitas amêndoas maduras. Sabe o que significa isso, irmãos? Louvado seja Deus. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando Ele veio ao mundo, Ele veio como Filho unigênito. Sabe o que significa unigênito? Único. Mas diz Hebreus capítulo 1, quando Ele retorna ao céu, depois da sua obra da redenção, da sua morte, da sua ressurreição, Ele não vai ser recebido no céu como Filho unigênito, mas vai ser recebido no céu como Filho primogênito. E o que é primogênito? Primeiro de muitos. Sabe por quê? Porque a vara seca floresceu, e agora Ele retornando ao céu, muitos outros filhos de Deus vão ser recebidos. A vara floresceu e produziu muitas amêndoas, e você é um broto deste ramo, você é um broto desta videira verdadeira, você agora também é filho de Deus, você que crê no Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, digo então que tudo isso está apontando para uma realidade. Essa realidade chegou quando João 1,14 disse assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não em símbolo mais, mas em essência. Ele é da mesma essência de Deus, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Mas Ele veio, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, mas disse para os seus discípulos: convém que eu vá, para que o Consolador venha. E Ele foi para o céu e fez o quê? Derramou o Espírito Santo, para ficar para sempre conosco. E sabe qual é a verdade gloriosa agora? É que o seu corpo, o meu corpo, é o santuário da morada de Deus. Mas quando a Bíblia diz: e não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito, a palavra santuário lá não é o santuário completo total, porque tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Quando a Bíblia diz lá que o seu corpo é o santuário do Espírito, Ele está dizendo que o seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Esse Deus não veio apenas morar entre nós, Ele veio morar dentro de nós. Louvado seja o Senhor. E sabe como é que a coisa termina? Tudo isso apontava para algo maior ainda. Lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versos 3 e 4, 2 e 3. Quando diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque vai ter novos céus e nova terra. Então ouviu a voz dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus mesmo estará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus habitará com eles. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos para o céu, e lá no céu não tem santuário, porque a presença de Deus vai ser plena, e nós vamos habitar nele, e desfrutar da presença dele, e viver com ele, e fruir a Ele, e glorificar a Ele, e viver para a glória dEle, e reinar com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Tudo isso era sombra
de uma realidade gloriosa, que já temos, no sentido de pequeno tiragosto, mas nós vamos desfrutar de forma maiúscula, superlativa e absoluta e eterna, para sempre e sempre e sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.